Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Vamos trazer um tema hoje que eu diria é bastante polêmico, porque poucas pessoas entendem ou poucas pessoas já têm ouvido falar. E a maioria, como tudo que é espiritual, tudo que é fora do nosso conhecimento, daquilo que a nossa consciência sabia até aqui, parece tudo ilusão. E, na verdade, são as verdades que virão dentro de muito pouco tempo. Vamos falar hoje aqui sobre os entrantes. Você sabia que muitos humanos que andam por aí não são humanos igual a você? Pode encontrar um ser humano, você não conhece a pessoa, tu não sabe se ela é humana, se ela é um outro ser que está naquele corpo. Mesmo dentro das pessoas conhecidas, já existem almas que não é mais a alma que estava naquele corpo. Temos muitas histórias já contadas por pessoas que viveram isso, estão vivendo isso. Relatos de pessoas que me enviam mensagens contando histórias. Parecem contos de fadas, mas na verdade são situações que estão acontecendo. Muito mais do que se possa imaginar. Como é possível ter uma pessoa próxima de nós, ou então não próxima, e que não é aquilo que nós imaginamos que é? Vamos aqui tentar, hoje, trazer de várias maneiras, várias possibilidades para que vocês possam começar. Claro que tem muitos de vocês que já entendem, já conhecem, mas muitos não têm noção do que é um entrante, os tipos de entrante, como se processa esta situação considerada entrante. Entre essas pessoas que são consideradas entrantes, tem outras pessoas que também não são nem seres humanos e nem entrantes. São clones, são holografias. Os clones existem já há muito tempo, mas não são num número tão grande como você possa imaginar, porque é muito difícil criar clones. Mas tem muitas, não vou dizer fábrica, porque isso não é considerado uma fábrica, mas existem muitos locais, ou pelo menos vários locais no planeta Terra, onde são produzidos os clones. Essa tecnologia existe e é de domínio humano. Tem muita coisa que nós não sabemos, mas que existem. Nós vamos receber todas as verdades a partir das revelações. Então, quem acredita, acredita. Quem não acredita, tem o direito de não acreditar. Não é problema. Nós aqui não estamos convencendo ninguém. E também não é a nossa pretensão convencer quem quer que seja. Além dos clones, eles são robôs. Eles são programados como aquele filme Cyborg. Só que eles são produzidos para serem parecidos e substituir pessoas. Quando essas pessoas têm algum risco, são pessoas públicas, elas podem sofrer atentados, qualquer outro tipo de risco, elas
podem usar os seus clones e passa realmente despercebido. As holografias, da mesma forma, são imagens geradas por mecanismos, computações gráficas. Existem várias maneiras de produzir uma imagem, principalmente quando essa imagem não precisa estar na tua frente falando com você. Você pode ver uma imagem dentro de um estúdio falando como se fosse uma pessoa. Todo mundo reconhece as feições como uma pessoa, mas não é a pessoa. Também não existem tantas ocasiões dessas porque não é preciso, mas em certas circunstâncias também, com a mesma finalidade dos clones, podem ser usadas holografias. Uma outra versão também, que passa, como se nós dissemos aqui, não é a pessoa, mas parece a pessoa. Então seria aquilo que se chama de sósia. Muito usado no cinema, principalmente. Isso é fácil. Uma pessoa que representa uma outra usa lá uma máscara ou então uma maquiagem e parece aquela outra pessoa e na verdade não é. Também tem a mesma finalidade dos clones das holografias. Mas os entrantes, eles têm uma outra finalidade, totalmente diferente. Até alguns anos atrás, existia entrantes, que também pode ser chamado de walk-in. Mas vamos falar de entrante, que é um nome mais prático, é português. Até há pouco tempo, alguns anos, ainda existiam entrantes programados pelos da não-luz. Agora, esta possibilidade, pelo que sabemos, não existe mais. Nenhuma alma humana que não é da luz está agora vindo através de entrante. As que estão ali, elas são almas naturais. Se tem algum entrante é porque é antigo, mas não está vindo mais nenhum novo entrante da não-luz. Por que não estão vindo? Porque o mal vai ser levado embora da Terra. Só falta levar o que está na carne agora, na matéria, em corpo físico. Por isso que se tiver algum entrante ainda antigo, também vai ser removido junto com os encarnados de fato. Porque as trevas tinham também outras maneiras de colocar representantes. Não era preciso trazer só entrantes, clones, holografias, sósias. Eles também tinham um controle sobre certas almas, que enquanto encarnadas se comprazem no mal, ao desencarnar, elas são arrestadas ou capturadas para levar para os abismos das trevas, e lá eles eram programadas para reencarnar como substitutos daquelas entidades que não podiam reencarnar aqui na Terra. Ainda temos dessas almas aqui no planeta encarnadas, mas também vão ser levadas embora daqui. Elas agem com uma programação mental. Elas são humanos, como qualquer um de nós, mas agem com uma programação mental que eles seguem à risca até o fim. Dificilmente esse tipo de encarnado muda, porque ele está programado. Para desprogramar, ele teria que fazer um esforço muito grande. Querer de fato mudar numa encarnação só não é fácil. É quase impossível. Existem exceções, mas é muito difícil.
Mas o que nós queremos falar hoje são dos entrantes que não são do mal, os entrantes do bem, que é o que mais tem hoje. Então tem muitas possibilidades dentro desta população de entrante que está hoje encarnado como ser humano. A primeira diferença, e a mais importante, eles são realmente humanos. Estão num corpo humano, igualzinho ao teu corpo humano, ao meu corpo humano. Não é clone, não é holografia, não é sósia, e não é uma alma programada para representar as trevas. Todos têm uma finalidade positiva. Por exemplo, algumas almas que nunca encarnaram na Terra e vieram aqui e encarnaram com uma missão. Uma missão específica. Então o que acontece? Eles se materializam. Ou eles assumem o corpo de um bebê que podia desencarnar precocemente, nos primeiros dias após o parto ou até dentro do útero da mãe. Aquela alma desencarna, sobra o corpo, aquela outra alma entrante vem e assume o corpo e ninguém percebe. Então não é preciso que o entrante que vem em missão extraterrestre, que assume um corpo humano, porque ele pode materializar o seu corpo. Eles são das dimensões acima da nossa, e na quinta dimensão acima nós podemos materializar e desmaterializar o corpo físico. É claro que se ele materializar um corpo adulto, alguém vai querer saber a origem dele, quem é o pai, quem é a mãe, aí complica um pouquinho. Embora no meio da multidão não é preciso ter que dar explicação, porque eles criam inclusive um documento como se fosse original, registrado em cartório. Eles fazem isso. Aparece lá, como se alguém tivesse feito e ninguém percebe. Lembrando que as tecnologias dos extraterrestres são muito acima das nossas. Então, para eles terem uma carteira de identidade, para ter uma certidão de nascimento, para ter lá um nome registrado, pode estar em qualquer cartório. E ninguém percebeu. Apareceu lá como se fosse inserido lá nos livros e tudo certo. Mas muitos entrantes que materializam o seu corpo, eles têm uma missão que não precisa quase aparecer. Então, ninguém se importa. Algumas almas entrantes que vieram nesta condição, elas podem ter nascido, sim, através de uma mãe e de um pai, como eu disse. A alma assumiu o corpinho de um bebê, ainda no útero materno, nos primeiros meses, os primeiros dias. Porque a alma desencarna, o corpo recebe outra alma, imediatamente o corpo não morre como nós conhecemos a morte. Ele continua vivo. Como é um bebê, ninguém vai perceber. O Tesla era uma dessas almas entrantes. Isso nós temos a informação. Tem outros, mas eu não posso aqui citar porque eu não lembro de mais alguém, mas eu sei que tem. E também não sabemos de todos. Isso é impossível. Não é preciso, apenas saber que existe. Então, temos aqui as almas extraterrestres que se materializam desta forma. Temos também almas que vêm, então, com essa missão, que eu citei aqui,
E temos almas que assumem um corpo humano adulto. Isso é bastante comum. Lembrando que o entrante não expulsa a alma do corpo ali, porque quando o entrante vem naquele corpo, não tem mais alma. A alma acabou de desencarnar. Às vezes acontece durante a noite. A pessoa está dormindo, desencarna, e vem outra alma e entra naquele corpo. E ninguém percebe. Por que ninguém percebe? Porque tem um segredo. Qual é o segredo? A alma que desencarna vai embora, como sempre. A que chega, ela faz uma leitura antes de ocupar o corpo. Ela sabe que aquela outra alma vai sair. Ela faz uma leitura daquela consciência e ela agrega na sua consciência a consciência da alma que foi. Então ela vai fazer mais ou menos o que a outra fazia. Porém, ela tem outras habilidades, outras funções, outro conhecimento. E a partir daquele momento, aquela alma faz uma mudança muito grande. É como se aquela pessoa tivesse mudado. Faz um upgrade. Tem muita gente que passou por isso. Eu recebo, às vezes, mensagem de pessoas que me dizem, olha, aconteceu um fato assim, assim, e de repente, daquele dia em diante, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu me sinto diferente, eu sou diferente, tem coisas que eu gostava, não gosto mais, tem coisas que eu fazia, não faço mais. Então, às vezes a pessoa passou por uma doença, por uma situação de dor, muita gente ficou muito mal, e depois, quando melhorou, não era mais a mesma pessoa. Tem pessoas que passaram pelo coma, e depois do coma não era mais a mesma pessoa. Ela sente que não é mais a mesma pessoa, e as pessoas próximas veem que ela mudou. Ah, a pessoa passou por aquilo, mudou totalmente. Ela muda. É verdade, porque ela tem outra consciência acoplada àquela consciência da alma que se foi. Muitas vezes, essas almas podem ser uma alma totalmente diferente, nada a ver com aquela que está ali. Por que isso acontece? Porque agora não tem mais tempo. Aquela alma que é entrante, ela teria que nascer dentro do ventre materno, passar toda a sua infância, primeira infância, segunda infância, se transformar adulta a partir dos 14 anos e fazer uma missão. E ela não tem tempo. Então ela aproveita um outro corpo. Um corpo que dá ainda um tempo de vida, obviamente. Pode ser que essa alma que chega, ela traz também uma genética dentro dela, no seu perispírito, e faz uma modificação naquele corpo, e aquele corpo vai para uma idade bem mais avançada, em perfeita saúde. Esta seria uma das possibilidades. Outra possibilidade é quando é uma versão nossa mesmo. Lembrando que nós temos as versões de alma mais elevadas. Nós somos um fractal. Temos a nossa alma acima de nós, daquela que nós viemos. Nós vamos ascensionar agora, vamos ser acoplados, integrados naquela versão superior. Naturalmente. Mas às vezes o fractal está aqui, ele precisa executar um plano que ele não vai conseguir. Estava no plano de alma dele, mas não vai conseguir por alguma razão. Às vezes é um risco de não conseguir a ascensão e ele já merece, porque fez tudo certo, mas deu alguma coisa errada e corre um risco. O que acontece? Vem uma versão superior e acopla. Neste caso, nem é preciso que a alma desencarne.
aquela que está no corpo. Embora possa ocorrer também o desencarne, a outra assume, ela já sabe tudo daquela alma, porque é a versão sua superior. Mas muitas vezes ela não precisa sair do corpo, aquela que está ali naquele corpo, que nasceu com aquele corpo, aqui encarnou aquele corpo. O que acontece? Vem a sua versão, se acopla e não fica duas almas, fica uma só. Porque a consciência se expande, mas ela tem a mesma alma. Como isso pode acontecer? É difícil de compreender, porque temos que entender o que é consciência. Então eu vou aqui colocar um exemplo. Vamos ver se isso facilita o entendimento. Você é um fractal de alma. Então você tem uma parte pequena de uma consciência mais elevada, que é a tua alma. Eu imediato, não é o superior ainda. Vamos comparar então. Você é uma caixa d'água de 500 litros, mas só tem 10, 15 litros dentro dessa caixa. E sempre usou 10, 15 litros. Era a medida. Tinha uma válvula ali que regulava e só enchia até 10, 15 litros. Mas a caixa é de 500 litros. A tua alma superior é de 500 litros. Está sempre cheia. O que acontece? Quando desce a tua alma imediata superior ao teu fractal, é como se aqueles 500 litros de água descesse de uma vez só para a tua caixa de 10, 15 litros e enchesse ela. Ficava. Então, a partir dali, com 500 litros. A tua consciência, ela subiu. É óbvio que nesse caso, leva um tempinho para que a alma consiga usar toda a sua capacidade de consciência. Nós já falamos aqui que a nossa capacidade na terceira dimensão do nosso cérebro de consciência é 1, 2%. E nós vamos subir agora devagarinho para 3, 4, 5, vamos aumentando. Na medida que nós vamos adentrar a quinta dimensão, a nossa consciência vai chegar a 79% da capacidade cerebral. Seria quando, então, você iria usar toda a carga dos 500 litros da água, que antes só tinha o limite de 10, 15, e agora você vai poder usar os 500. Mas tem um tempinho, porque senão seria um choque muito grande, e todos perceberiam. Daria na vista, como se diz. Quando as pessoas dizem assim, mas então vai desencarnar muita gente agora nessa reta final da transição planetária. Sim, os desencarnes estão bem acima da média. Quem tem curiosidade, eu sugiro que faça a pesquisa nos cartórios de registros de nascimentos e de óbitos, para ver quanto aumentou os desencarnes 2023, 2024, 2025 em relação a 2020, 21 e 22. Aumentou e bastante. E é uma ironia porque 2020, 21 e 22 tinha aquela onda, eu não vou aqui falar, mas vocês sabem, que foi o que trouxe o grande pavor das pessoas que ainda têm os traumas, né, das epidemias das vidas passadas. Todos nós passamos. E aí todo mundo tem medo. São os traumas. No entanto, agora os desencarnes estão num número mais elevado, por quê? Porque está acelerando a troca de almas da Terra. Esta possibilidade de vir um entrante, que não é a nossa versão mais elevada, um entrante, uma alma que deveria encarnar como um bebezinho, como nós conhecemos, vem como um entrante. Por quê? Porque daí não aparece o morto.
não aparece o óbito. Então diminui o número de registros de óbitos, porque daí ninguém sabe. É uma pessoa que não foi para o caixão, não foi para o cemitério, mas a alma não é mais a mesma. Então é uma possibilidade de apressar aqueles que precisam vir ainda nesse final de transição planetária e uma possibilidade de evitar um desencarne em massa, porque seria um pouco problemático, porque as pessoas entrariam em pânico. Então está sim desencarnando mais gente, naturalmente, mas também estão vindo uma parcela. Eu não posso aqui estimar o número, a porcentagem, mas é cada vez maior esta possibilidade. A troca de espíritos da Terra se dá de todas as formas, e esta é uma forma também. Por que será que as pessoas têm tanto medo da morte? Se a alma não morre, a alma é eterna. E ela tem os seus segredos, tem os seus projetos, tem os seus planos. E agora é um tempo final, tudo se acelera, tudo se apressa, por isso temos esta encarnação para decidir. E é interessante porque as pessoas dizem, mas daí você vem um entrante, eu vou desencarnar e nem sei. Você vai saber que desencarnou. Não vai saber, são as outras pessoas. Porque ninguém vai perceber. Mas você, como a alma, vai se sentir fora do corpo definitivamente, com o cordão de prata cortado, desligado, e você vai seguir como se tivesse ido para o caixão o seu corpo. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença para quem fica. Então as trocas das almas, elas podem ser troca de espíritos, ampliação de consciência, conclusão da missão ou salvar o fractal. Todas as possibilidades são consideradas. Talvez tenham outras possibilidades que não me ocorre agora ou não me foi informado. Mas eu diria, se alguém familiar seu chegar para você e disser assim, olha, eu acho que eu sou um entrante porque eu não me acho mais o mesmo de antes. Eu sinto que eu não sou mais a mesma pessoa. Olha, não tem problema nenhum. É tão natural que não faz diferença. Não se aflija, não tema e não entre em choque nem em desespero. Seja lá quem for, tem uma cópia da consciência de quem estava ali antes. Acoplou aquela consciência, continua. Eu conheço pessoas que me contaram, né? E entraram em choque porque o filho ou a filha, ou um outro familiar, chegou e disse, olha, eu acho que eu morri. E agora eu não sou mais eu, agora eu sou o outro eu. Eu vim de tal lugar, contra detalhes. Tem pessoas que conseguem lembrar perfeitamente e podem falar isso. Tem umas pessoas que sabem que não podem falar para os seus familiares, porque não vão aceitar. Vão ficar malucos com uma história dessas. Então, uma coisa é certa. Quem não está pronto para receber uma notícia dessa, nem vai receber. Porque existe um plano divino que cuida das almas aqui da Terra e não vai permitir que as almas sofram desnecessariamente. Eu, de vez em quando, recebo esta frase como mensagem. A humanidade da Terra não sabe o amparo que tem. É tão grande que é inimaginável. Só essa frase já deveria servir para que cada um de nós
deixasse de lado todos os seus medos, as suas culpas, a sua preocupação. A questão é que nós temos os nossos conceitos, as nossas crenças, e tudo isso nos limita. Então, a limitação não é imposta. A limitação é uma opção. Temos as informações de que somos amparados, que somos acolhidos. Ninguém passa o que não precisa passar. Ninguém desencarna antes da hora, a não ser pelo suicídio, que daí é uma escolha da própria alma encarnada. Mesmo quando vemos situações entrantes, são situações que seguem as leis divinas, que seguem o amparo, e seguem também o plano de alma de cada um. Aquela alma que desencarna para ceder o corpo para outra alma que é entrante, talvez ela nem sabia disso. Claro que não sabia. Obviamente que não sabia. Nós não sabemos quando vamos desencarnar. E é bom que não se saiba. Mas logo que ela desencarna, ela vai ficar sabendo que uma outra alma ocupou o corpo dela. Ela vai ficar feliz. Uma parte dela que ia se deteriorar, que ia se decompor, porque é carbono, vai servir de cavalinho para outra alma. Eu acho que isso já é um motivo de satisfação para aquela alma que deixou o corpo. Aquele corpo não vai se deteriorar, não vai ser cremado, não vai ser enterrado. Então, todas as vantagens são sempre a nosso favor, porque o plano de alma nosso individual e o plano divino para nós e para o coletivo é sempre benevolente. Nós não temos que nos preocupar com coisas que não têm sentido. A única coisa que nós devemos nos preocupar é cumprir a nossa missão aqui na Terra, atingir a frequência para a ascensão, porque sem a ascensão vamos continuar em outro planeta, a roda de Sansara, mais um tempo, talvez centenas de milhares de anos. E tudo isso nós já passamos aqui na Terra. Por que vamos perder a oportunidade? Então, aquilo que me é passado hoje, espero que tenha trazido um pouco de informação para vocês que me seguem, que me acompanham, porque aqui estamos numa missão de esclarecer, de orientar. E é interessante porque muitas vezes vem assuntos que eu também aprendo junto com vocês. Conhecimento a gente vai adquirindo ao longo da caminhada, mas sempre tem novidades, sempre tem coisas novas. E assim como vocês sempre ficam esperando notícias novas, eu também aprecio muito quando vem notícias novas, porque agregam também a minha bagagem, não somente a de vocês. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.